Facebook, infelizmente, hoje tive um problema. Meu celular, ele simplesmente pifou. Infelizmente, tivemos esse problema. Agora o pessoal do Facebook deve estar entrando aí daqui a pouco. Vamos esperar aí que eles estejam aí presentes. Deixa eu só ver aqui uns detalhes. Esperar os intérpretes chegarem para a gente iniciar aqui nossa mensagem para casais. O pessoal que está aí do Instagram, que está acompanhando aí no Facebook, me dá só o retorno. Se por acaso o pessoal está conseguindo acompanhar aqui no YouTube, no Facebook, por favor. Só o pessoal chegar aqui. Os intérpretes no Instagram, se chegarem, a gente vai iniciar a nossa mensagem, se Deus assim nos permitir. E a Deus que esteja nos orientando aqui. Certo? Hoje mudou muita coisa. São os intérpretes chegarem, o intérprete de Libras chegar, a gente inicia. Ok? O pessoal que está aí no Facebook, eu não sei, eu tive hoje uma pane, gente, aqui no meu celular pifou, simplesmente morreu. Mostrei ele aqui para vocês. Morreu. E aí eu tive que adaptar agora, colocar aqui o computador. E aí eu estou aprendendo a mexer aqui no Facebook Streamer agora, né? Que é o que a gente usa, é o Live Producer, que a gente usa aqui no Facebook para poder... E aí eu estou aprendendo aqui. Estou vendo aqui que quando você comentar aqui, você vai aparecer, estou vendo aqui, né, que está aparecendo os comentários. Deixa eu só ativar aqui o intérprete, certo, gente? Tenham paciência, por favor. E hoje seria a nossa reunião de casais, né, em nossa igreja. O intérprete está chegando. Margarida, boa noite. Boa noite. Deixa eu baixar aqui o áudio. Ok, irmãos. Então, como eu estava falando, hoje eu tive uma batalha hoje o dia todo. Meu celular ele pifou. E aí, exatamente nesse período, né, que a gente está precisando aí tanto da tecnologia para poder alimentar o povo de Deus. E aí eu tive que fazer uma série de adaptações. Tive que aprender aqui a trabalhar com o que o Facebook chama de Live Producer. Então, estou aprendendo aqui agora como fazer a live usando o Facebook, certo? Você comenta aí, você que está no Facebook, comenta. Eu vou desativar os comentários aqui do Instagram, certo? Porque aí facilita a observação do intérprete. Como hoje seria a nossa reunião de casais lá em nossa igreja, então hoje eu vou levar uma mensagem para casais, certo? Então peço a Deus que esteja abençoando sua vida. Você que está aqui no Instagram, se você quiser mandar perguntas, eu vou tentar ver se hoje eu faço um momento de perguntas e respostas, certo? Se eu não me engano, tem como você fazer esse momento de perguntas e respostas no final. Vou tentar ver de que forma a gente consegue trabalhar com isso. Também estou aprendendo, certo? Mas você que está no Facebook da Igreja Batista da Graça, você pode interagir e mandar suas perguntas aqui no Facebook, certo? O pessoal da Igreja Batista da Graça e o pessoal que está nos visitando também, diz de onde você está falando, certo? Diz de onde você fala, manda um alô aí para nós. Também, você aí que é da igreja também, manda um alô aí para os irmãos, fala um pouquinho, pode comentar. E no final a gente vai tentar fazer aqui um momento de perguntas e respostas em cima do que a gente vai
estudar aqui essa noite, certo? Como falei para vocês, eu estou aqui muito tenso porque mudou tudo aqui. Eu tive que aprender coisa nova aqui para poder conseguir fazer essa live aqui hoje, depois do pânico, depois do meu celular ter queimado, ter pifado. Vamos lá. Vamos orar, pedir ao Senhor que esteja nos orientando, nos guiando, e nós vamos aqui, com a graça de Deus, poder estar alimentando o povo de Deus. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, misericordioso, Deus santo, Pai gracioso, te clamo, Senhor, nesse momento, a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia se faça presente, Senhor Deus, em nossas vidas. Peço, Senhor Deus, que me orienta, Senhor, para levar essa mensagem para o teu povo e que cada casal, Senhor, esteja aí em sua casa entendendo a importância de serem alimentados pela tua palavra, Senhor. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, esteja pondo a mão, Pai, em todos os equipamentos aqui, permitindo que a gente possa transmitir essa mensagem para o teu povo, Senhor. Então, fala aos nossos corações. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, gente, aqui vai ser um estudo, certo? Então, nesse estudo, você vai poder fazer aí suas perguntas e depois a gente pode fazer um momento aí de perguntas e respostas aí no final, certo? O que é que a gente vai estudar aqui hoje? A nossa live vai falar um pouco sobre a graça de Deus e a cruz de Cristo no casamento. De que maneira a compreensão correta a respeito da graça de Deus, compreensão correta a respeito da cruz de Cristo, nos leva a desenvolver um relacionamento gracioso na presença de Deus. Então, na reunião de casais passada, nós aprendemos que a raiz da maioria dos nossos problemas e problemas de relacionamento, elas se dão em virtude da idolatria do nosso coração. Isso foi o que a gente viu na nossa reunião passada. Tudo o que eu amo e que eu amo com mais intensidade do que a Deus, este é o ídolo do meu coração. É isso que controla a minha vida. Então, reflita nisso, pense nisso. Foi isso que nós pensamos na reunião passada e é isso que nós vamos dar continuidade aqui, mas trabalhando a respeito da graça de Deus na vida cristã. Lá em Mateus capítulo 16, verso 24 a 26, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Então é importante a gente entender que o que Jesus está dizendo aqui nesse texto é que o homem, para que ele possa ganhar a vida eterna, é necessário ele abrir mão daquilo que representa o mundo para ele. Aquilo que representa a vida dele. Aquilo que ele mais ama nessa vida. Ele precisa entender que precisa abrir mão por amor a Cristo. Aquilo que aprisiona a vida dele a um estilo de vida que não agrada a Deus, ele precisa abrir mão, até mesmo de sua autoconfiança, de sua confiança em suas capacidades. É nisso que Jesus está falando a respeito do conflito entre amar a Deus e amar o mundo. É impossível ao homem amar a Deus e amar ao mundo ao mesmo tempo. Ou você ama o mundo, ou você ama a Deus. Não é possível amar essas duas coisas que estão em locais opostos. Então isso é importante da gente compreender. Depois que a gente descobre a nossa condição de escravidão, a nossa condição de pecadores, escravos do pecado, a nossa propensão à natureza pecaminosa, a gente deve então recorrer à graça de Deus como aquele antídoto, como aquela capacitação que vem até nós por meio da cruz de Cristo e da obra que Jesus fez no Calvário. É exatamente com a graça de Deus na salvação que nós temos a capacidade de nos desvencilhar dos efeitos que o pecado tem destrutivos em nossa vida.
na dimensão da nossa vida no momento atual e na dimensão em nossa vida eterna, na dimensão eterna da nossa vida. Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9 diz para a gente o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. A graça de Cristo vem mediante a fé na obra que Cristo realizou na cruz. A graça de Cristo não vem mediante as obras. A graça de Cristo ela não vem mediante o meu esforço para obter esta graça. A graça de Cristo não vem mediante a minha tentativa de agradar a Deus. A graça de Cristo vem a partir do momento em que eu, pela fé, reconheço a suficiência da obra de Cristo. Somente a obra de Cristo tem o poder necessário, o poder suficiente para que eu possa vencer o pecado. Então eu tenho acesso à graça de Deus pela obra feita por Cristo, não pela obra feita por mim. Então eu preciso crer na obra que Cristo fez. Romanos capítulo 1, verso 17, diz assim: porque nele, em Cristo, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, verso 17, desculpa. Fé, irmãos, significa, então, confiar no que Jesus fez e depender da obra de Jesus para obtermos vida eterna, para obtermos a graça de Deus que nos capacita a viver uma vida cristã. É pela fé que nós confessamos os nossos pecados, porque é pela fé que nós entendemos de fato e passamos a ficar convictos de nossa condição pecaminosa. É pela fé que nós cremos no poder da ressurreição de Cristo, que venceu o pecado e venceu a morte, e que nos dá a capacidade de vencermos também os mesmos inimigos. Deus oferece pela graça a salvação da escravidão do pecado, das consequências do pecado, das consequências eternas do pecado, e liberta o nosso coração da escravidão que o pecado tem em nossa vida. Isso é um fator importante da gente compreender. Romanos capítulo 6, verso 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, depois que eu entendo que a maioria dos meus problemas de relacionamento residem nas idolatrias do meu coração, nas paixões pecaminosas do meu coração, na tendência da minha natureza pecaminosa em amar mais coisas do que pessoas ou do que a Deus, ou até mesmo pôr a minha confiança mais em pessoas e coisas do que em Deus. Essa é a minha idolatria. É não ter a capacidade de abrir mão por amor de Cristo. Tudo aquilo que você não tem a capacidade de abrir mão por amor a Cristo, se você fizer essa avaliação em seu coração, isso é o indicativo da tua idolatria, daquilo que é o teu ídolo. Muitas vezes nós brigamos e discutimos em nosso relacionamento exatamente porque nós queremos que as nossas vontades, as nossas preferências, as nossas opiniões sejam satisfeitas. Porque nós nos colocamos como aqueles que são detentores da verdade, detentores do melhor caminho, detentores daquilo que é mais sublime, mais perfeito. Nós achamos que nós somos capazes e que através de nós a verdade absoluta ela é apresentada, mas a verdade está nas Escrituras, não na minha mente ou na minha capacidade de compreender ela. É nesse sentido que os nossos relacionamentos, nós nos deparamos com os problemas no casamento, não porque o casamento é um problema. A palavra de Deus nos ensina que o casamento é uma bênção de Deus. Deus os abençoou e disse: sede fecundos. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. É importante a gente entender que o casamento não é um problema.
O casamento só se torna um problema por causa do pecado. O pecado, ele desintegra aquilo que o casamento deve significar no coração do ser humano. É exatamente diante dessa perspectiva de entender que o problema dos nossos relacionamentos acontece com base nos nossos pecados, por causa dos nossos pecados, é que a gente precisa entender qual é o mecanismo de libertação do pecado. E o mecanismo de libertação do pecado é a graça de Cristo. E essa graça de Cristo é um dom dado por Deus por meio da fé. Não é por obras, mas é uma confiança plena na obra que Jesus já fez. Então, a graça de Deus nos conduz à porta de entrada, que nos leva à salvação. É a graça que nos abre o caminho da salvação em Cristo. E é a partir disso que nós recebemos um novo coração. E quando nós recebemos um novo coração em Cristo, nós passamos a desejar uma nova vida. As mudanças passam a acontecer como consequência disso. Lá em Ezequiel, capítulo 36, verso 26 ao verso 27, Ezequiel diz assim: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. A conversão é uma cirurgia cardíaca. Nós entendemos na nossa aula passada, na reunião de casais, que o problema do homem reside no seu coração enganoso. E é no coração enganoso do homem que os ídolos estão guardados, estão se manifestando lá dentro do coração. O coração do homem é enganoso. E por esse motivo o homem precisa entender que se ele não mudar o seu coração, ele não consegue mudar sua vida, suas atitudes. Porque é no coração que estão os motivos mais profundos. Os desejos mais íntimos estão na esfera do coração. Então a conversão, ela é uma cirurgia cardíaca. É o homem recebendo um novo coração. E quando o homem recebe um novo coração em Cristo, as motivações dele são renovadas. E aí ele diz: tirarei o coração de pedra, o coração inerte, o coração incapaz de compreender as verdades de Deus, o coração incapaz de manifestar as vontades eternas de Deus, e porei um espírito novo, porei um novo coração. Darei um coração de carne, um coração vivo, um coração capaz de compreender a vontade do Senhor. E aí ele diz: porei dentro de vocês o meu espírito. O Espírito Santo passa a habitar dentro do homem após a sua conversão, após o processo de regeneração, o processo em que ele confia na graça de Deus para livrá-lo do seu pecado, de sua natureza terrível. E aí ele diz: porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos. Então, quem nos faz obedecer a palavra de Deus não é a nossa força, não é a nossa capacidade, não são os nossos esforços, não são as nossas obras, não é a nossa inteligência. O que nos faz obedecer a palavra de Deus é o novo coração e o espírito que ele pôs dentro de nós. O próprio texto diz: eu farei que vocês andem nos meus estatutos e que guardem os meus juízos e os observeis. E aí lá no verso 31 do mesmo texto de Ezequiel, ele diz algo também interessante. Ele diz: então vos lembrareis dos vossos maus caminhos. Você vai lembrar do seu passado. Você vai lembrar das coisas ruins que você fazia. Você se lembrará dos seus maus caminhos, dos vossos feitos, que não foram bons. E tereis nojo em vós mesmos, das vossas iniquidades e das vossas abominações. Depois que o homem converte-se a Cristo Jesus, esse homem ele passa por um processo de regeneração que faz ele desejar a palavra e a vontade de Deus e faz ele abominar o desejo que ele tem pelo pecado. A
carne pecaminosa dele, ele abomina aquelas vontades que ainda existem do velho homem dentro de sua natureza. É por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, é dito o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Portanto, irmãos, a gente não pode apenas achar que a graça de Deus, ela somente é o processo de entrada na salvação, ou de mudança de vida. A graça também, ela participa do processo de santificação. Não é só o processo de justificação, de salvação, mas a graça de Deus, ela também nos capacita no processo de santificação. Não podemos receber a salvação pela graça e querer nos santificar pelas obras. Esse é o problema. Nós recebemos a salvação em Cristo pela graça. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, naquele momento que nós estamos orando ao Senhor, entregando nossa vida ao Senhor, é um momento em que nós estamos completamente conscientes da nossa incapacidade, estamos completamente conscientes da nossa pecaminosidade, estamos completamente conscientes de que o juízo de Deus é algo real, estamos completamente conscientes de que seremos condenados sem Cristo, e aí, diante desse sentimento, nós tomamos a decisão, nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós, de fato, abrimos o nosso coração para que Cristo faça sua obra soberana. Só que depois de um tempo, depois de salvos, a gente começa a achar que a santificação, o processo de aprimoramento na vida cristã, ele se dá por meio das obras. A gente precisa, irmãos, depender de Deus em todo o processo das nossas vidas. A nossa dependência de Deus, ela deve ser constante. Você deve depender do Senhor no seu casamento, para que você possa ser instrumento de Deus no seu relacionamento. Você precisa entender que você deve depender da graça de Deus para que você possa perdoar o seu cônjuge, para que você possa agir de maneira amorosa com o seu cônjuge, para que você possa representar a Cristo no teu relacionamento. Você precisa entender que a graça de Deus, ela deve ser, de fato, o veículo que te conduz à santificação. O processo de santificação, ele deve usar a graça como combustível, para que ele possa caminhar, para que ele possa se aprimorar. É diante disso, irmãos, que quando nós deixamos de confiar na graça de Deus, no sacrifício de Cristo e no poder que só Ele tem para nos fazer santos, nós caímos no pecado do orgulho, da vaidade. E isso freia o nosso desenvolvimento espiritual. É por isso que os Gálatas, eles cometeram exatamente esse erro. Lá em Gálatas, capítulo 3, verso 3, nós vemos o seguinte: se vós, tão insensatos, Gálatas capítulo 3, verso 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Isso é o que Paulo diz aos Gálatas. Espera aí, vocês começaram a crer em Cristo pelo Espírito. Foram salvos pelo Espírito, pela graça, pelo poder da graça. Agora vocês acham que devem se acompanhar, devem fazer uso da carne para ser santificados? Vocês começaram pelo Espírito, começaram bem, mas agora vocês vão caminhar pela carne? Muitas vezes, irmãos, no nosso casamento, a gente quer melhorar o nosso casamento pelo poder da nossa carne, pela força da nossa carne. Muitas vezes, por nos esforçarmos e achar que eu consigo consertar meu casamento. Eu consigo mudar. Ou então achar que o meu cônjuge ele vai mudar. Eu vou cobrar dele bem muito para ele mudar. Eu vou cobrar dele para ele ser transformado. Nós fazemos isso no casamento. Nós achamos que é pela força da cobrança, pelo peso do juízo, pela briga, pela disputa, pela confusão. A gente acha que por meio disso, o nosso cônjuge vai mudar. Nós achamos que por meio do esforço nosso, da nossa tentativa de mudança, nós vamos mudar. Porque o problema não é o desejo de mudar. O desejo de mudar é bom. O problema
é em quem você está pondo a sua confiança que vai te ajudar na mudança. Você confia na tua própria força para mudar? Ou você confia na graça de Deus como capacitadora da tua transformação? Então, como é que eu devo, irmãos, viver na vida cristã como casal? Lá em Gálatas, capítulo 2, verso 19 a 21, Paulo tratando sobre esse assunto junto com os Gálatas, ele disse o seguinte: no meio das crises, só um adendo aqui. No meio das crises, muitas vezes, antes de ler o texto de Gálatas, no meio das crises dos nossos relacionamentos, a gente sempre deseja fazer algo para sair do sofrimento que nós estamos passando em nosso relacionamento. Só que a gente esquece que os sofrimentos, as dores, as dificuldades, os dilemas, os conflitos de relacionamento são coisas que geram dor em nós, mas essa dor possui um efeito pedagógico. Quando nós sofremos nos nossos relacionamentos, ou é por um pecado que nós cometemos, ou é por uma reação pecaminosa que nós temos diante do pecado de outra pessoa. O teu cônjuge faz uma coisa que te irrita e você reage de maneira pecaminosa. Você grita, você xinga, você cobra. Ou então nós, muitas vezes, não é pecado nosso, não é reação pecaminosa nossa, mas é o pecado de outra pessoa que machuca o nosso coração. Mas nós não entendemos que todas essas dores e sofrimentos, elas devem possuir um efeito pedagógico. Eu devo perguntar ao Senhor o que aquela dor pode me fazer melhor. O que aquela dor pode apontar do meu defeito pessoal. Ou pode apontar do defeito da outra pessoa que eu possa ajudá-la a crescer espiritualmente. Paulo, lá em Gálatas capítulo 2, verso 19 a 21, ele diz assim: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Vamos entender lentamente esse verso. Quando Paulo se refere aqui à lei, Paulo está se referindo à confiança que os gálatas tinham na lei como um instrumento de santificação. O que é que isso pode ser? De que forma a gente pode trazer isso para a nossa realidade? Existem coisas da palavra de Deus que nós podemos dizer o seguinte: se eu fizer isso, eu serei santo. Se eu fizer isso, eu ficarei melhor. Se eu fizer isso, Deus vai me abençoar. Se eu seguir essa recomendação da palavra de Deus, eu vou ser santo. Então eu vou me esforçar para fazer isso. Essa é a confiança na lei. Nós precisamos entender que a lei, ela não tem por objetivo causar transformação em nós. A lei tem por objetivo apontar a nossa doença. A lei, irmãos, é o exame que você faz no médico, que diz as tuas taxas, e o médico aponta qual é a tua doença. Isso é o que a lei faz. A lei, ela diz para você: não cobice. Se você cobiçar, você é pecador. Aí, tua natureza quer cobiçar para ferir a lei. É diante disso que você começa a perceber: caramba, eu sou pecador mesmo. Olha o que está dentro de mim, desejando fazer o mal, desejando quebrar a lei. Então a lei, ela aponta o que é certo. E o meu coração reage de maneira pecaminosa diante da lei, revelando o meu pecado. Então a lei, no fim das contas, tem o objetivo de revelar o meu pecado. Entenda o seguinte: quando você chega para o teu cônjuge e aponta o dedo na cara dele e diz a ele: você está errado nisso, nisso e nisso e nisso. Você pode até estar apontando o erro, fazendo o papel da lei, dizendo assim: olha, a palavra de Deus diz que isso é pecado. Olha, a palavra de Deus diz que isso é errado. Você pode até apontar isso para ele. Mas você está apenas dizendo a ele que ele é pecador. Mas você não está apontando o caminho da graça. Você não está apontando para ele que existe solução para o pecado dele. Você está entendendo a diferença?
Se você acha que apontar o dedo na cara daquela pessoa, do erro do teu cônjuge, apontar o dedão lá na cara do erro do teu cônjuge e dizer assim, você tá errado, achando que dizendo que ele tá errado, ele vai mudar, você está redondamente enganado. Ele não vai mudar porque você está apontando o erro dele. Agora, se ao apontar o erro, você aponta para a solução em Cristo de maneira graciosa, você pode ajudá-lo por meio de Cristo a crescer em Cristo. Olha só que interessante. Paulo, quando ele diz, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, ou seja, de graça. Cristo morreu sem valer nada. Se a lei produz justiça, se a lei produz salvação, para que Jesus morreu? O que é que ele está querendo dizer? Se a lei apontando o dedo na tua cara e dizendo que tu está errado, se essa lei só faz isso, e isso faz as pessoas mudarem, só porque você aponta o erro dela, Jesus morreu em vão. Não precisava da morte de Cristo. Só ele vinha aqui passar uma série de leis. Ó, está aqui os 1000 mandamentos do cristianismo. São 1000 mandamentos do cristianismo. Toma aí. Segue aí, cada um. Se esforça aí. Faz tua parte, viu? Senão, tá frito. Não precisava ele morrer. Mas por que Cristo morreu? Porque Cristo cumpriu toda a lei. E quando Cristo cumpriu toda a lei, ele se tornou aquele capaz de destruir a lei e de atestar um novo testamento. Ele atestou o Antigo Testamento e ele se torna agora o detentor de uma nova aliança, de um novo testamento. Então a lei cumpriu o seu propósito. Qual foi o propósito da lei? Apontar a pecaminosidade humana. Apontar a necessidade que o homem tem de um Salvador. Cristo vem e cumpre toda a lei. Quando Jesus cumpre toda a lei, Jesus está dizendo, vocês estão vendo que vocês não conseguem, mas eu consigo. E aí Jesus morre por causa do pecado. E quando ele morre por causa do pecado, ele agora diz assim, eu vou vencer a morte. E quando ele vence a morte na cruz e paga pelo nosso pecado, substituindo a nossa falha, ele pega para si a nossa vida, e a vida que é dele, a vida capaz de vencer o pecado, ele nos dá. E ele passa a viver em nós. Então, meu irmão, como vencer o pecado em meu casamento? Quando eu entendo que somente Cristo vivendo em mim, eu posso vencer o pecado. Eu leio a palavra, eu vejo os meus pecados através da palavra. A palavra de Deus aponta os meus erros. O meu cônjuge me aconselha também diante dos meus pecados, dos meus dilemas e dos meus erros. E é a partir dessa condição que eu enxergo a realidade a partir da lei, a partir da palavra, a partir dos conselhos amorosos do meu cônjuge. Eu percebo isso, das dores que eu estou enfrentando por causa da minha desobediência, das minhas atitudes erradas. Diante disso, eu olho para aquela condição e eu digo, realmente, eu sou um miserável pecador. Quem me livrará do corpo desta morte? Foi essa a conclusão que Paulo chega. Aí ele diz, dou graças a Deus por Cristo Jesus. Então quer dizer que a graça de Deus, por intermédio de Cristo, nos lembra que Cristo vive em mim. E que enquanto eu buscar viver a vida de Cristo em mim, mais eu venço o pecado em mim. A vida cristã é a vida de Cristo em nós. É a morte do velho homem. É neste processo em que Cristo vai se manifestando em nós. Quando queremos resolver os nossos problemas e crises,
sem depender do poder da graça que a cruz de Cristo nos traz, quando nós queremos resolver os nossos problemas e crises, sem a orientação e a confiança na palavra e na verdade de Deus, nós estamos enganando o nosso coração. Deus está aqui para te ajudar a obedecer a palavra dele, não a tua vontade. Se você, por exemplo, é uma pessoa que fica chateado porque o teu cônjuge tem algum costume que te irrita, se esse costume não é pecaminoso, você vai orar a Deus, Deus, muda aquele costume dele. Será que é ele que tem que mudar o costume que te chateia? Ou é você que tem que deixar de ser tão chato? Você parou para pensar nisso? Será que o problema não é a atitude dele, mas é a tua atitude, a tua chatice? Será que não é isso que tem afetado o teu relacionamento? Você precisa pensar nisso também. E se o teu cônjuge, ele tem defeitos, você precisa confiar no poder da graça de Cristo. Viva o evangelho de Cristo na presença dele. Viva o evangelho, testemunhe Jesus na frente dele. Se o teu cônjuge é incrédulo, viva como Cristo diante do teu cônjuge. Naturalmente a palavra vai ser evidenciada na tua vida. E isso vai apontar para o teu cônjuge que ele precisa mudar as atitudes dele. Não é você chegando e metendo o dedão na cara dele dizendo mude isso, mude aquilo, porque isso é pecado, aquilo é pecado, que ele vai mudar. Mas à medida que você for vivendo a vida de Cristo diante dele, ele vai sendo incomodado pelo teu testemunho cristão. Ele vai sendo impactado pelo teu testemunho cristão. E ele vai entendendo que ele precisa, ele é carente da graça. Ele precisa depender da graça. Ele precisa entregar-se a Cristo. Irmãos, a gente precisa entender que Jesus ele nos deixou um padrão impossível de ser seguido pelo nosso esforço. Jesus disse, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Então, se você tenta se esforçar para ser mais perfeito que um fariseu, você vai falhar miseravelmente. Jesus nos deixou um padrão impossível pelo esforço humano, porque é impossível ao homem obedecer à lei de Deus. Mas ele nos deixou essa consciência de que ao depender da graça dele, ao depender do poder que ele nos dá ao viver em nós, nós sim, sendo transformados de dentro para fora, somos capazes de obedecer à vontade de Deus. É quando nós reconhecemos a nossa fraqueza humana que Cristo se torna forte em nós. É quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. É isso que Paulo diz. Para vencer o pecado, irmãos, a gente precisa considerar 3 coisas. Primeira coisa, a gente precisa entender que tetelestai, está consumado. O poder do pecado e da morte sobre a vida de quem entregou sua vida a Cristo. O poder do pecado e da morte sobre a vida daquele que arrependeu-se dos seus pecados, reconheceu a sua necessidade de Cristo e reconheceu Jesus como o único caminho para a salvação. Esses que se entregaram a Cristo verdadeiramente, que clamaram pela misericórdia de Deus, eles precisam entender que está pago. Não existe mais poder do pecado, o poder da morte sobre a sua vida. Você não é escravo do pecado mais. Você não é escravo do pecado. Você tem poder sobre o pecado. Você tem poder de escolha para não cair no pecado. Você tem consciência disso. Você precisa entender. Você não é mais escravo do pecado, agora você é escravo de Cristo. E por ser escravo de Cristo, você agora precisa obedecer a Cristo. Segundo ponto, nós não podemos permitir que o pecado domine a nossa vida. E como é que o pecado passa a dominar? A partir do momento que ele começa a dominar o nosso pensamento. Quando você fica consumindo coisas pecaminosas, olhando para coisas pecaminosas, pensando em coisas pecaminosas, ouvindo coisas pecaminosas, você se alimenta daquilo que é pecaminoso, o teu coração ele começa a triturar como o estômago, começa a digerir aquelas coisas pecaminosas e você alimenta suas vontades e seus desejos pecaminosos e você vai cair no pecado. Não permita que o pecado reine em sua vida. Faça como um Jó.
que Jó se desviava do mal. Faça dessa forma. Terceiro ponto. Nós não podemos tomar a decisão de entregar devemos tomar a decisão de entregar as nossas vontades a Deus e não ao pecado. Servir a Deus e não à carne. Nós somos livres do pecado e da morte. Então, como é que o meu relacionamento pode viver segundo a graça de Deus? Como é que eu posso viver um relacionamento gracioso? Quando eu entendo que eu dependo da graça de Deus para ser transformado. E que o meu cônjuge também depende da graça de Deus para ser transformado. Eu quero aqui ler alguns exemplos práticos a respeito da diferença entre a graça, quando ela faz parte de um relacionamento, e quando a graça não faz parte de um relacionamento. Primeiro, a graça no lar. Como é que as afeições, os afetos são demonstrados quando a graça de Cristo reina nos relacionamentos dentro de casa? Primeiro, toque físico. E quando a graça ela não está no lar? A ausência do toque físico, a ausência do carinho, a ausência do amor, da presença, do afeto demonstrado em palavras, em carícias. Segundo, a expressão facial, ela revela uma atitude paciente, graciosa, uma atitude amorosa. A ausência da graça nos relacionamentos, ela gera expressões de ira, condenação, raiva. Terceiro, a graça, quando está presente no relacionamento, ela nos faz ter um tom de voz gracioso, amoroso, paciente. A gente pode até, por certas vezes, ser duro, mas a dureza é com amor. Ela é embebida em misericórdia, em amor, em espera, em paciência. Quando a graça não está no relacionamento, o tom de voz ele é irado. É um tom de voz que deseja machucar o outro, que deseja humilhar o outro, que deseja que o outro mude pela força das tuas palavras. Quando a graça de Deus está no lar, nós amamos e aceitamos o outro, mesmo não aprovando o que o outro faz. Quando a graça não está no lar, nós só amamos e aceitamos o outro quando o outro faz aquilo que nos agrada. Isso é quando a graça não está no lar. As atitudes e palavras, elas sempre visam o crescimento do outro. Atitudes e palavras sempre visam ajudar o outro com paciência e graça. Quando a graça não está no lar, as atitudes e palavras sempre são para derrubar o outro, negativar o outro, destruir a honra, os valores que o outro possui. Quando a graça está presente no lar, o estilo de vida das pessoas é representado por amor, misericórdia, paciência, no tempo de transformação que Deus concede a cada um. Quando a graça de Deus não está no lar, o estilo de vida das pessoas é denotado por ira, juízo, desejo de vingança, condenação de Deus. Quando a graça está no lar, nós vemos o fruto do Espírito no relacionamento. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Quando a graça não está no lar, nós vemos ódio, discórdia, inveja, ira, ambição, divisões, ciúmes e falta de domínio próprio. Então, irmãos, qual é a grande lição que a gente deve guardar aqui hoje? É que uma vida de humildade, uma vida de humilde dependência de Cristo, nos equipa para enfrentar as tempestades dos relacionamentos. Quando nós somos graciosos,
nós temos a paciência e a capacidade de enfrentar as dificuldades e os distúrbios que nós temos em nossos relacionamentos, que nós causamos e que os outros também causam. Vamos agora abrir para perguntas, certo? Eu vou tentar ver aqui como é que eu faço no Instagram, eu nunca fiz, vou tentar fazer agora, certo? E aqui no Facebook, você também tiver uma pergunta para fazer, vamos fazer aí 10 minutos aí de perguntas. Deixa eu ver aqui de que forma pode o Instagram fazer aqui. Deixa eu ver. Eu vou reativar aqui os comentários, certo? Reativei aqui os